Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso primeiro Pedalcast. Aí você está se perguntando aí, Pedalcast? Uau, esse aí eu não conhecia, mas já virei fã só pelas personalidades que nós temos aqui, não é verdade? Eu sou o Wanderson de Paula e eu tenho muita honra e muito orgulho de ter sido convidado aqui pelo Marcos para estar fazendo parte aqui desse novo podcast que eu tenho certeza que você vai acompanhar toda semana, não é verdade? O idealizador desse projeto está aqui do meu lado, o Marcos Mazaron. Talvez você já conhece, para quem não conhece, ele vai se apresentar aqui. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje nós começamos realmente um novo momento. Tem aqui duas personalidades que têm o privilégio e o prazer de estar comigo. Um que começou a pedalar junto comigo desde o primeiro momento, que é o César Danilixen, que daqui a pouco vai estar falando com vocês. Ele é hoje lá da cidade de Mauá, tem uma loja grande e tal, depois ele pode falar para vocês. E o Jean Coloca, que é o nosso professor hoje de ciclismo, ele tem excelentes pessoas que ele está fazendo um treinamento ou condicionando. Então, são pessoas que realmente é dessa área da bicicleta. E nós começamos o Pedalcast hoje, nessa condição totalmente improvisada, tá? Mas daqui uns dias nós estaremos mais organizados e vamos levar para vocês o dia a dia do pedal. E eu tenho certeza que o conteúdo será maravilhoso para quem espera um conteúdo realmente com qualidade da bicicleta, do pedal, de como ir para as estradas com segurança. Nós vamos falar muito nessa questão. Então eu vou cumprimentar aqui o César Danilix. Boa tarde, César. Boa tarde, Marcos, a todos os ouvintes, né, e telespectadores aí. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, participando justamente do primeiro podcast, né, que Uhum. para mim é uma satisfação imensa. E aí eu já passo Muito para o Jean legal. Coloca, Jean. Bom, primeiramente, boa tarde e obrigado a oportunidade de poder estar aqui com essas ícones, nessas celebridades do esporte, do ciclismo profissional que deixaram história, deixaram um legado. E desde garoto eu sempre me espelhei nesses atletas que foram grandes atletas e são grandes pessoas, grandes empresários. Eu estou aqui tendo esse prazer de estar com eles aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por estar com vocês e a gente vai ter aqui uns minutinhos bem legal para compartilhar com vocês um pouco de nossas histórias, né? É isso aí, muito É, bom, isso é. maravilha. Para você que está assistindo aí pela primeira vez, aqui na descrição do vídeo vai ter aqui o currículo do Marcos, viu? Para você saber um pouco mais de quem é o Marcos Mazaron, tá bom? Mas antes do Marcos fazer aqui, eu queria já ter a honra de fazer a primeira pergunta. Posso? Claro, Posso? manda pau. Então é para vocês dois, tá? Vê no para o ímpar quem responde, mas eu queria saber o seguinte: como que vocês conheceram o Marcos? O Que Cezão, que momento correu com ele foi? Como primeiro, por foi? favor. Eu e o Marcos, a gente praticamente iniciamos juntos, né, no mesmo estado, porém em cidades, outras cidades, né, eu era de Cascavel, uma cidade que tem, assim, uma tradição no ciclismo, né, desde aquela época, e o Marcos na cidade de Rolândia, Arapongas, né, Arapongas. Arapongas, e ali também tinha, lá no Paraná, tinha uma rivalidade entre o oeste e o norte do Paraná. Por isso que o esporte lá no. E aí tinha a capital, que era Curitiba, que é onde que tinha muita rivalidade de regiões, e o ciclismo lá sempre tinha evolução, né? E a gente fez parte de seleção, de tanto paranaense como paulista, seleção brasileira juntos. Tive o prazer de andar muito com o Marcos. A gente foi companheiro de É equipe, fomos a. recíproco e verdadeiro, porque nós É, moramos juntos, né? Numa Legal. é, beliche. Tinha vez que ele dormia em cima, eu embaixo e tal, porque era beliche, né? Era um Aham. alojamento onde é, todo mundo tinha um espaço lá limitado, mas foi uma época maravilhosa, né? nossa. Nós tivemos só coisas boas, né? Quantos anos mais ou menos vocês competiram juntos aí? Mais ou menos? Ah, foi 10 anos, 10, 10 anos. 10 10, a 12 anos, 10, 12 12 anos, né? anos. 12 É, anos, 12 anos, né? Mas aqui em legal. São Paulo foi exatamente 10 anos, né? Isso. A gente competiu como parceiro de equipe e como adversário De também. 84 a 94, 95, mais ou menos, foi esse período aí. Que bacana. E aí, Jé, e você? Eu assim, eu não competi com eles. Quando eu entrei no ciclismo, eu fiz as categorias de base. Então, quando antes de largar antes de largar a prova da categoria profissional, que eram o Marcos e o César, a gente ficava aguardando, né? Uhum. E aí eu via eles competirem, e era impressionante de ver o espetáculo que eles davam na pista. E aquilo ali me inspirava bastante. Então eu via atletas como César Danelix vencendo prova, como Marcos Mazaron,
atleta olímpico, medalha nos Jogos Pan-Americanos. Então eu pegava a revista, olhava e falava, será que um dia eu vou chegar a pelo menos a categoria profissional como eles? Porque eles eram atleta que representava o país nosso no mundo todo. E eu, como estava entrando no esporte, é o sonho de todo mundo, igual um jogador de futebol. O cara vê uma Uhum. estrela, ele quer ser jogador de futebol. E eu almejava isso. E esses atletas, eles eram minha inspiração. Isso como atleta. Então, eu nunca imaginei um dia em poder competir no profissional e muito menos em depois me tornar amigo deles. Eu não cheguei a competir porque, assim, quando eu entrei no profissional, eles já estavam já encerrando o ciclo deles. Então, a minha fase veio depois da deles. Mas, assim, sempre foram atletas no qual eu me espelhei em tudo. Assim, foram atletas, assim, disciplinados, fizeram tudo bonitinho. Foram atletas que eu tive esse prazer de ver Uhum. nas pistas e hoje de estar com eles aqui. Que Então, legal, foi cara. assim que eu conheci o Marcos e o César. Que legal. Entendeu? No Brasil, né, Marcos? Toda criança hoje em dia tem o sonho de ser jogador de futebol, né? É, ser jogador de futebol, hoje o pai já dá uma bola, sabendo se o menino vai gostar de futebol ou nada, mas vocês, pelo jeito, não, né? O negócio de vocês era uma bicicleta, né? Pra gente, eu quando era criança, né, aquela fase que você está procurando uma disciplina tal, tive outros esportes, né, mas eu me identifiquei com o ciclismo. Logo de cara, quando eu comecei, já comecei com destaque, né, assim, na cidade, todo mundo me incentivando, falando que eu tinha assim, Jeito pro o negócio. jeito pro Dom para negócio aquilo. e aí foi até que a gente chegou onde chegou, né, Marcos? Construir um legado, né? Muito Tem uma bonito. história aí, a Parabéns. gente, a gente fez a nossa parte, Deixou um né? legado muito bonito. Que legal, Então, parabéns. Tem alguma história boa com eles aí, Marcos? Você pode contar? Olha, eu me lembro aí do César Danilix, nós tivemos a Volta da Paz, César, vou falar da nossa, Volta da Paz, isso ainda quando existia o muro lá que dividia a Alemanha Oriental e Ocidental. E nós tivemos competindo, a nossa competição saía da Eslováquia, era Tcheco-Eslováquia, né? Hoje Eslováquia, e nós saíamos, passávamos por alguns países e chegava lá na Alemanha Oriental. Então, passávamos em pela Polônia, tudo isso. E o César, naquela época, né, a gente era da mesma, aqui da mesma cidade, né, porque eu morava em Santo André e ele também aqui do ABC, e nós tínhamos, sempre fomos amigos, embora naquela época eu estava na Caloi e o César estava na Pirelli, foram as duas equipes, o Jean hoje me lembrava, que era como o Barcelona e o Real Real Madrid e Madrid, né? Barcelona. Caramba, que Real Madrid legal. e Barcelona. E era, viu? Então a gente tinha uma rivalidade, mas no final das contas, os atletas eles são parceiros entre si, não são inimigos, lógico que tem a rivalidade ali na hora da competição, mas há sempre um respeito. Então nós tivemos uma história muito interessante que naquela época que saímos ali pedalando, eu não estava num momento bom, eu estava num momento bem difícil da minha vida, por um acidente que eu tinha acabado de passar, de fratura e tudo. E na Volta da Paz eu não estava bem, então, assim, era uma competição com frio, com chuva, e eu acabei que não estava lá no primeiro grupo. O César estava lá no primeiro grupo, e eu estava no grupo lá dos retardatários. E aí eu acabei parando numa casa, porque lá fiquei lá atrás e tal, e acabei ficando sem água. Então teve uma história lá bem interessante, que eu parei numa casa e fui pedir água para uma jovem, uma mocinha que estava lá e tal. E depois, quando nós chegamos na cidade lá, já estava longe dessa cidade, a pessoa mandou uma carta e tal, né? E nós tínhamos um tradutor na nossa equipe, é, e a menina me mandou uma carta de amor, dizendo que estava apaixonada por mim. Então, olha que história bacana. Então, até ali a gente conseguiu deixar a história. Não sei se você lembra disso, César. lembro. Então, foi uma história bonita, bacana, e que só acontece quando você está numa competição como essa, o ciclismo e tal. Mas eu competi com o César em campeonatos brasileiros, nós ganhamos muitas medalhas juntos, 4 por 100, por exemplo, essa prova não tem mais. Fomos campeão paulista, campeão brasileiro juntos, e prova também de montanha, a gente estava sempre ali liderando, né, na frente, voltas ciclísticas do estado de São Paulo, volta ciclística do Brasil, de Santa Catarina. Então eu tenho muitas lembranças aí com o César e foi sempre épocas prazerosas para nós, né, César? Sim, o ciclismo, a gente fala que é,
não era tão popular na época, porém na chegada de corrida, prova de etapa ou até mesmo as provas de circuito, tinha muito mais gente assistindo do que hoje, né? E não tinha tanta mídia, né? É. E assim, o esporte era uma família. Eu falo que a gente tinha uma família dentro do esporte. Apesar da gente ser adversário com o Marcos, às vezes estava correndo na equipe da Caloi, como ele correu na KPM, né, outra equipe que era do Rio de Janeiro, mas a gente sempre teve amizade, o respeito, a disputa sempre teve, né? Uhum. Então, quer dizer, se eu podia ganhar, não ia deixar ele ganhar, ainda Claro. mais correndo em outra E equipe, outra né? equipe ainda. Mas a gente sempre foi muito amigo, fiel mesmo, né, Marcos? Isso aí até hoje, né? É verdade. Legal. E para a gente é uma satisfação, assim, ter passado por todas essas fases, né? Uhum. E, e a gente só tem a agradecer tudo que a gente passamos. Gratidão sempre, Que né? legal, né? Pra quem é do, Uhum. do meio aí, tá muito feliz, né, de saber É. desses caras aqui do meu lado. Ô, Jean, eu fiquei sabendo também aí, cara, que tem uma história que me sopraram aí, uma história Hum. da fronteira, alguma coisa aí. Foi o princípio de uma confusão, que depois virou amizade. Como é que foi isso Não, daí? bacana, legal. Até voltando um pouquinho ao assunto dos dois, falando do esporte, isso, independente de ser competitivo ou não, o que ele une as pessoas, né? O que o esporte É verdade. ele traz para nós, independente de você busca competição, busca qualidade de vida, busca seja lá o que for, ele atrai, ele une e ele agrega valores. Por isso que até hoje são grandes amigos, né? Uhum. É uma Bom, energia, né? Uma não tem isso energia aí. A gente agradece maravilhosa, ao né? esporte, Do graças ao esporte, esporte. eu estou sentado aqui com Hum. todos vocês, mais uma Uhum. vez. Falando sobre o ciclismo, sobre que a gente vai dar sequência, sobre a história do ciclismo, eu competia numa equipe muito boa, onde eu conheci o Marcos e estava lá vencendo algumas provas, tudo, e ele sempre me cobrou isso. Sempre falou: Poxa, Jean, você é um atleta que tem potencial, você precisa explorar isso. E ele foi uma das pessoas que eu digo assim, ele abriu meu olho, acreditou em mim, me deu uma oportunidade quando ele estava na gestão de uma equipe. E eu acabei assim, foi um momento muito difícil. Eu demorei tempo para eu, sabe, foi até questão de anos, foi um trabalho de médio e longo prazo. Até que eu cheguei, falei, tomei uma decisão, falei, eu vou para cima. Claro que o primeiro momento nada é fácil, nada é conto de fadas, foram períodos delicados e difíceis, mas graças à decisão que eu tomei, que ele foi uma pessoa que acreditou e falou: Jean, eu acredito em você, eu tenho certeza que você tem potencial. Eu consegui aí sim a realizar um sonho que eu tinha como eles, sair do Brasil, buscar coisas novas, fazer intercâmbio. E se eu não tivesse essa, digamos, esse puxão de orelha, que ele que tinha uma visão por ter sido um grande atleta, que ele enxergou isso em mim, foi onde eu consegui chegar. Campeão do ranking nacional, fui bicampeão paulista, campeão nacional, ganhei prova na Itália, fiz intercâmbio na França, Espanha, Estados Unidos. Então, assim, graças a ele, que acreditou em mim, que eu consegui esse espaço no ciclismo como esses meninos têm, ter deixado um legado. Então, eu agradeço muito ao Marcos, agradeço a toda a equipe de ter feito uma carreira no ciclismo muito bonita e hoje eu trabalho com treinamento. Então, isso é uma história bem legal que me marcou. Obrigado, Marcos, por ter brigado comigo, chamado a minha atenção ali. E hoje eu devo a ele tudo que eu conquistei no ciclismo e na minha vida. Então, hoje eu busco o melhor para todos nós aí, é empreender como esses meninos são hoje aqui. Eu agradeço as palavras do Jean, mas eu digo que se não fosse a qualidade dele, ele não teria chegado em lugar nenhum. É claro Verdade. que quando você tem alguém cobrando, e eu na equipe da KPM, que eu participei de uma equipe militar, que a KPM tinha uma origem militar, né? Nós éramos da Caixa de Pecúlio de Aposentadoria dos Militares, ou seja, atleta mesmo do Exército. Nós tivemos uma época muito interessante lá, mas a cobrança era muito grande. Então eu aprendi lá muita coisa que naquela época não era tão legal para mim, mas que eu levo para meus filhos hoje na minha vida. Então, toda a disciplina que eu tive ali, toda aquela cobrança, ajudou eu, naquele momento de atleta, que a gente tinha que entregar resultado, e depois como empresário, né? Hoje eu tenho uma fábrica de bicicletas, que depois a gente vai mostrar aí para vocês um pouco da fábrica, e eu trabalho com eventos esportivos e, enfim, tenho outras empresas também. Mas a nossa essência está no esporte e nós tivemos a nossa origem ali na bicicleta, nessa situação mais de ser atleta sofrendo de verdade, porque
Não é fácil, né, César? Não é fácil. Andar de Kombi. Eu fui 3 vezes pro Uruguai de Kombi, saindo Então, daqui de São Paulo, caramba. e não era uma Kombizinha, né? Era a Kombi com todas as bicicletas em cima, 12 atletas na Kombi, acredite se quiser, né? Porque eram os atletas, que eram 8, aí tinha o mecânico, tinha o massagista, né, César? É, Tinha o motorista. Você foi Então, nessa? técnico. era isso. E as bicicletas em cima, não era nem na carretinha, era em cima. Então nós íamos 3 vezes. Isso aconteceu comigo em 3 vezes. E depois, lembrando dessa história, né? Hoje eu estou com 60 anos. Lembrando dessa história, eu fico com muita saudade de tudo isso, viu, César? Gostaria que Ah, você mesmo. contasse um pouquinho dessas experiências suas. Não, o que a gente passou, assim, até para ir nos eventos, que nem você falou, a gente pegava uma Kombi aqui até o Uruguai, até Montevidéu, para competir a volta do Uruguai, que era depois mais 12 dias de competição, e aquilo era fantástico, todo mundo encarava numa boa, né? Uhum. E hoje, sei lá, eu acredito que o pessoal que realmente tem o esporte na veia, no sangue, né? Também é da mesma forma. Mas o esporte é fantástico, é maravilhoso. Ele, assim, ele deixa as pessoas ficam mais sensíveis para captar. No caso, o Jean, da forma que você percebeu ele, né, de repente ia passar batido e ele realmente não ia ter essa mudança, eh, essa mudança No jeito do no jeito, no comportamento, comportamento, na performance dele, que foi fantástico. E aí ele realmente apareceu no ciclismo como um grande atleta. Ele está falando da gente, mas ele é um grande atleta. claro. Campeão brasileiro, campeão paulista, enfim, ganhou provas internacionais, não só no Brasil, mas como fora. Então, o esporte é isso aí. E aí você falando da volta da página, Curso de La Pé, aí a gente lá na época, a gente tava, quando você falou lá do nosso intérprete lá da Tchecoslováquia, porque assim, foi Tchecoslováquia, Polônia e Alemanha Oriental. Foi o último ano assim, do Que sistema lá existiu um muro, que derrubou o muro. da União Soviética, Aham. né? Que eram os países que faziam parte da União Soviética. E essa volta era como se fosse o Tour de France deles, né? Do leste europeu todo. Que o esporte lá, o ciclismo naquela região é Uhum. fortíssimo. Tem campeões olímpicos, mundiais, enfim, todos, né? Então a gente estava lá na volta nós estávamos lá em Bratislava, que é onde largou, e aí a gente lá chegou a cesta lá de abastecimento, né? Que a organização trazia pra gente, toda a etapa. E aí veio lá um caixão de banana, lá um negócio assim, né? Grande, né? E aí o que me chamou a atenção, e a gente come banana como se estivesse tomando água, né? A gente, Normal, pô. né? Garotada, tudo novo, o pessoal. E aí eu vi o nosso intérprete assim, olhando assim, você sabe que o cara tava com Salivando. água na boca de ver a gente comer banana, né? Aí eu falei para ele assim, eu nem lembro mais o nome dele. Ah, pega uma banana aí. Não, não, essa é de vocês, né? Não, mas pode pegar, não tem problema. Banana pra gente, lá no Brasil é No mato, Brasil, o que mais tem? é o que mais tem, né? Aí ele me contou a história, né? Ele falou assim, olha, eu já comi banana. Ele tinha 3 filhos, mas os meus filhos nunca experimentavam. Uau. Uau, né? Aí o que eu falei na hora, de imediato, o pessoal que estava perto, você vai querer banana? Eu falei assim, e o pessoal, né, abre mão de banana, tem outras coisas para comer. E aí eu peguei um cacho de banana, assim, tinha lá uma dúzia, sei lá, meia dúzia, sei lá quanto que tinha, leva para sua família. Eu vi aquele homem chorar. Caramba. Você entendeu? Então, assim, o sistema era muito fechado, né? E eles não tinham acesso a esse tipo de coisa. Isso é uma história bacana de É ser contada, verdade. Muito, né? Você muito legal. entendeu? E assim, aquilo, ele se emocionou na hora, via a lágrima correr dele, né? E aquilo eu tenho Marcou. marcou na minha vida. Aquilo eu vi aquilo ali e assim, a gente muitas vezes aqui a gente não dá valor a muitas coisas e o esporte, ele faz a gente ver diferente a vida, analisar as pessoas, enfim, a gente tem mais, tem aquele ponto, fala que o atleta é explosivo, né? Mas não, Uhum. muito pelo contrário. Ele tem uma tolerância muito maior, porque para um atleta explodir realmente assim chegar sei lá, numa questão mais grave, é muito raro. Por quê? Porque o psicológico dele já está trabalhado para superação.
Perfeito. Muito Entendeu? bom, Cezinha. Que Não legal. é verdade? Boa reflexão, Muito César. bom, Cezinha, muito E bom. eu vou Muito bom. puxando, porque o pessoal, eu vou dizer o seguinte, nós Muito bom, vamos Cezinha. gravar outros, né, em outros finais de semana, Outro- nós vamos ter o Pedalcast, dependendo aí da reciprocidade de vocês, se vocês acharem que vale a pena, nós vamos estar fazendo um por semana, ou um a cada 15 dias. Vamos convidar empresários, ciclistas, pessoas que são ligadas à bicicleta de alguma forma, mesmo que não foi atleta, mas que vive do negócio de bicicleta. Então, a mobilidade, a ciclomobilidade, a sustentabilidade, nós vamos estar falando muito desse tema nos próximos tempos, né? A gente está aqui abrindo um trabalho que será com certeza um grande trabalho. Vamos trazer políticos para debater esse tema, porque nós precisamos deles para nos auxiliar, ganhar espaço para as bicicletas na rua. Foi prometido, por exemplo, por um dos governadores lá atrás, que nós teríamos uma ciclovia que ligaria São Paulo a Campinas. Nós vamos cobrar isso de alguma forma. Nós vamos estar cobrando o poder público disso, no governo do estado. Nós queremos criar rota para bicicleta em eventos, em caminhos, rotas turísticas do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, das grandes cidades. Vamos transformar cidades, por exemplo, em cidades da ciclomobilidade. Então, nós vamos criar temas nesse sentido e vamos trazer todos para se engajarem com a gente nesse tema. E aí, Jean, hoje nós estamos usando, não sei se vocês notaram, o Grão Fundo do Brasil, e eu vou encerrando aqui, e eu vou deixar, depois o Wanderson vai encerrar, e o Jean vai falar um pouquinho, porque eu acho que o Jean venceu umas 8, se não foi 8, foi próximo disso, Três. 8, É. 8 eventos, ou o número certo ele vai dizer, mas o Gran Fondo é uma marca registrada nossa, da minha empresa. Eu fui para a Itália, participei do Gran Fondo da Pinarello, em Treviso, e depois eu registrei a marca no Brasil. Nós temos essa marca. Vamos fazer agora também, no início do ano que vem, um evento do Gran Fondo que vamos convidar todos vocês. Vai ser um evento muito interativo, de qualidade. E eu gostaria que o Jean concluísse aqui falando do Gran Fondo e do que ele hoje pedala com o pessoal, fazendo essa assessoria que ele faz com tanta sabedoria e aprendizado como ele teve nas pistas de competição. Legal, explicar para o público que está nos assistindo o que é um Gran Fondo. O Gran Fondo, ele une o atleta profissional, ele interage o atleta entusiasta, o amador, aquele atleta que gosta que tem a bicicleta como meio de vida. Então, assim, o Gran Fondo, ele é uma oportunidade que ele tem de um atleta. Eu vou dar um exemplo para a pessoa entender. Imagina você jogar bola com o Messi. Seria mais ou menos assim. Então, o Gran Fondo, ele proporciona isso. Então, essa é uma marca mundialmente conhecida, onde o Marcos trouxe para o Brasil, ele trouxe esse conceito. Então, quando ele estreou o Gran Fondo em Ubatuba, acho que foi 2006, se eu não me engano, o primeiro Gran Fondo, esse eu não participei, acho que eu até estava fora do país na época, mas enfim. Em 2007 eu tive o privilégio de participar desse Gran Fondo, onde ele conseguiu unir mais de 1.000 atletas. Só que ele não somente uniu o atleta, isso que é legal. O atleta, sim, o César, que é um empresário, ele vai participar do Gran Fondo e ele traz a família dele para participar. É um evento Aí, familiar. aí ele vai, a família dele vai passear na cidade, ela vai acompanhar a prova, ela vai fazer tudo. E aí o César, ele tem a oportunidade de estar com um atleta que naquele momento ele está no auge. É o atleta que é o destaque. Então, quando eu participei em 2007 do primeiro Gran Fondo na cidade de Ubatuba, que foi a realização do Marcos Mazaron, eu, na época, era um atleta que tinha acabado de vencer o ranking nacional, era um atleta que tinha acabado de vir de fora do país. Então, assim, eu compartilhei com atletas que me conheciam através de revista, televisão. Então, isso foi legal. A gente interagia. É claro que na hora que larga a prova, cada um faz a sua prova. Então, isso é um Gran Fondo. É o diferencial de uma prova normal. A prova normal tem todos os domingos, todos os finais de semana. E o Gran Fondo, eu tive o privilégio de vencer 3 anos seguidos. Que legal. Inclusive, o recorde da prova lá até hoje é o meu, né? Completei em Parabéns. 3 horas e 39 minutos, 160 quilômetros. E foi muito legal ter vencido Ubatuba para ti. Ubatuba E para ti. volta, São vai e volta. 160. Nessa época, ela largava no centro de Ubatuba, bem em frente à praia,
bem assim, bem no miolo, era bem legal, a gente ia até Paraty, voltava, e quando chegava lá, tinha uma estrutura, barraca de fruta, Gatorade, isotônico e tal, e a festa do pódio. Tínhamos premiação, champanhe, assim, de verdade, foi um evento assim que me marcou. Então, isso é o Gran Fondo. Então, o Gran Fondo, eu estou aqui para somar, para ajudar. Quero participar hoje como um entusiasta de estar junto com eles nas próximas edições, porque é maravilhoso você pegar o atleta que está no momento do auge dele e pegar hoje eu, por exemplo, hoje eu não participo mais de prova, como o César, como o próprio Marcos, que a gente hoje estamos em outra fase da vida. Então, isso que é legal e o Gran Fondo é muito show. Parabéns pela prova e eu sou muito privilegiado de ter vencido 3 edições. Carrego no meu currículo com muito feliz. Demais, isso é o Gran Fondo. Que legal. Parabéns, Né? hein? É Muito isso bom. mesmo, Marcos? Por Isso aí. favor, me corrija. Não, você está Por correto. favor, O Grão Fondo me se corrija. torna um Tá evento certinho. familiar, um evento de turismo. Eu vou deixar as considerações finais para você se despedir, César. O Eugênio já fechou e, para mim, depois só fica você, Ivan, aqui Isso aí. para fazer o Você encerramento. vai correr comigo, Gran Fondo, não vai, Cezão? Vamos Então lá. tá bom. Vamos Ah, vai ser largar, uma vamos briga largar. boa, hein? Eu vou também. Faço 5 km. Vamos lá, Eu Cezão. vou começar a treinar, porque eu preciso. Então tá Ai, bom, ai. vamos lá. Não, para mim, assim, foi uma honra estar aqui com vocês nesse podcast, No né? Pedalcast. Pedalcast, né? Então, e assim, eu espero que isso aqui seja o primeiro, né? Que é o primeiro de muitos e que traga realmente ciclistas, empresários, pessoas que vivem da bicicleta, enfim, todo mundo, né? O Marcos ele é super empreendedor, né? E isso aqui vai ser um sucesso, com certeza. E só gratidão. Para mim, foi uma honra ter participado do primeiro. Na verdade, eu nem ia participar, eu cheguei aqui Chegou de para uma reunião? supetão, eu vim para uma reunião e não Por sabia, isso que né? dá certo. Por isso que dá E certo. aí ficou mais legal ainda. Ele já, não, vem cá, vamos participar aqui, né? E Não poderia deixar passar a oportunidade, né, nada, César? de jeito nenhum. E é muito legal isso aí. Muito bom. Isso é o esporte, Exatamente isso. né? Aquela surpresa é a melhor coisa que tem, né? Exatamente. Vamos lançar um Exatamente. desafio? Vamos, Gran Fundo, eu, você e o Marcos. vamos Quem chegar embora. na frente. E Quem olha, chegar vai pagar o Ai, vinho. ai. Eu apito. pessoal, eu vou deixar o Wanderson fechar, É, mas o próximo nós vamos começar a Hum? trazer as histórias Ah, que e legal. sempre vai ter aqui personalidades com a gente. Então, acompanhe aí os próximos episódios do Pedalcast. Obrigado. É isso daí. Eu sou o Wanderson de Paula, esse foi o nosso Pedalcast. Esse aqui é um quadro dentro aqui do nosso podcast, tá bom? Que chama Marcos Mazaron Convida. Hoje, aqui com o Jean Cola e o César... Jean coloca. Jean Coloca, me perdoe, e o César Danelexi. Danelixen. Danelixen. Danelix. É ucraniano. Ucraniano. Vai Ucraniano. acertar, né, gente? A primeira vez assim, né? Ah, Mas olha só, muito obrigado a você que está assistindo aqui até agora. Fique aí que nós vamos ter informações também aqui no final do vídeo. É um quadro semanal, tá bom? E espero você aqui no próximo podcast também. Tchau, gente, dá um Um tchau aí. beijo, tchau, um beijo, até a próxima. Em breve Valeu. estaremos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Hoje eu estive aqui com o César Danelixen, com o Jean Coloca e nós teremos na próxima sexta-feira, daqui a uma semana, portanto, com outras pessoas, outros convidados. Não percam, espero por vocês. Um abraço.